A gente pôde ver duas grandes equipes fazendo um jogo de altíssimo nível. E é assim, com todo respeito, Fernandinha, o rubro-negro que está dizendo que foi frustrante não conhece o adversário, não estudou o Cruzeiro, não sabe como o Cruzeiro joga. Antes de falar do Flamengo, a gente precisa analisar que do outro lado tem um adversário. Estamos falando de um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, é uma equipe extremamente difícil de você jogar contra. E a gente pôde ver ontem como é difícil jogar contra. E o Flamengo não fez um jogo ruim, o Cruzeiro não fez um jogo ruim, muito pelo contrário, a gente viu a exibição de duas grandes equipes. Plano de jogo, como a gente gosta de dizer aqui, do Felipe Luiz sendo muito bem montado, o Leonardo Jardim também montando muito bem a equipe dele, então não tem como reclamar. Assim, todo mundo tem a sua opinião, eu vou aceitar, eu vou respeitar a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é, eu não acho que não foi nem um pouco frustrante. Frustrante para quem não viu o gol, mas tudo bem, só faltou isso de fato nessa partida, que foi uma grande partida dentro do Maracanã, com recorde de público. Então assim, Fernandinha, te respondendo, eu estou extremamente feliz pelo que eu vi, como torcedor e como jornalista, porque a gente pôde ver, acompanhar uma das melhores partidas desse Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração o resultado, talvez o resultado tenha sido pior para o Cruzeiro, no ponto de vista da tabela, brigando por título. Agora, no plano de jogo, talvez o Leonardo Jardim tenha se saído melhor que o próprio Felipe Luiz. A gente pode debater aqui algumas decisões do Felipe Luiz, a escalação não foi errada, eu vi muita gente criticando a escalação, deixando Pedro e até mesmo ele colocou o Plata no ataque. Ele botou o Plata no ataque e botou o Carrascal no time titular, na vaga do Pedro, até mesmo do Bruno Henrique. O plano de jogo deu certo, mas em determinado momento não estava dando mais certo. E aí eu acho que o Felipe Luiz demorou a fazer alterações na equipe. E quando fez as alterações, eu acho que ele errou. Porque ele botou o Bruno Henrique não centralizado, botou como ponta, poderia ter botado o Luiz Araújo e demorou a colocar o Pedro. O Pedro foi entrar nos minutos finais, se eu não me engano, 35 minutos do segundo tempo. Então, assim, acho que o Felipe Luiz ele poderia ter feito alterações mais rápido e alterações diferentes. Mas ele entende muito mais de futebol do que eu. E é muito fácil eu analisar agora pós-partida. Mas, de maneira geral, foi uma partidaça que a gente pôde ver no Maracanã. Para mim, o melhor em campo foi o Matheus Pereira. Jogou muito futebol. A gente pôde ver uma arte de futebol do Matheus Pereira. Jogou muita bola. Também do outro lado, do lado do Flamengo, gostei bastante do Rossi, fez grandes defesas, justiça seja feita, fez uma defesaça. Gostei do Saúl, gostei do Jorginho, gostei do Arrascaeta, que jogou um pouquinho mais adiantado. Muita gente falando assim, ele jogou como meia. Não, acho que o Arrascaeta jogou muito mais como atacante na partida de ontem e o Carrascal fazendo um pouquinho mais de meia. Então assim, é para o torcedor rubro-negro ficar feliz porque o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa, melhor ataque. Tá tudo normal. O problema foi ter perdido pontos pro Grêmio dentro do Maracanã. Eu entendi o que o Felipe Luiz falou. Você também entendeu, Pedrosa? Lógico. Dificilmente eu não entendo o que o Felipe Luiz fala. Dificilmente. Eu consigo compreender, posso concordar, discordar. Na maioria das vezes eu concordo, porque eu gosto muito da leitura dele de jogo de futebol, do que ele entende de futebol. Mas de forma geral, cara, não tem tempestade, não tem terra arrasada. Realmente a gente foi privilegiado de assistir um belíssimo jogo no Maracanã com dois treinadores, um que é europeu e o outro com a cultura totalmente europeia, que inclusive na coletiva ontem ele repetiu uma coisa que eu considero uma virtude, que é, eu copio mesmo. Se eu tiver que copiar o que é bom lá fora, eu vou copiar e, obviamente, trazer isso para nossa realidade. Então, quando você olha a partida, o que eu falei ontem aqui? Se o Flamengo quiser causar dificuldades para o Cruzeiro, tem que fazer um gol logo no início. Se não fizer um gol no início, o Cruzeiro vai ficar confortável com o estilo de jogo dele, que é o quê? Dar a bola para o adversário, explorar a bola longa, e foi uma mexida muito importante do técnico Leonardo Jardim quando ele colocou o Matheus Henrique dentro do jogo como titular, porque o Matheus Henrique preencheu o meio-campo. O meio-campo que tem Saúl, Jorginho, Arrascaeta, entre outros jogadores, ele geralmente vai ter o controle. Quando ele coloca o Matheus Henrique naquela posição ali, ele tira o controle do jogo do Flamengo. No primeiro tempo, para mim, o melhor em campo foi o Cruzeiro. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu ser superior. Tanto é que as melhores oportunidades, as grandes chances criadas foram com o Cruzeiro no primeiro tempo. A bola longa no Caio Jorge, que é um cara que inferniza, mas acho que a defesa do Flamengo ontem fez um bom jogo. O Matheus Pereira é um recital jogando futebol. O Vini até citou que o Arrascaeta jogou mais próximo do ataque.
Na verdade, Vene, se a gente for reparar o Arrascaeta 2025, ele joga mais próximo do ataque. Ele é quase um segundo atacante. Ele é quase esse cara que joga ali ao lado. É porque ontem ele foi esse segundo atacante. Não foi quase, ele foi o segundo atacante. E o Matheus Pereira não, ele é um cara que volta pra poder dar dinâmica. O Matheus Pereira é o cara que influencia no jogo. Não tô falando quem é melhor, quem é pior, tô falando sobre característica de jogo. Eu acho que o Cruzeiro se beneficiou mais disso, com esse meio campo povoado, e conseguiu ser melhor no primeiro tempo pelo belo trabalho do Leonardo Jardim. No segundo tempo, eu vi um Flamengo melhor na partida, finalizou mais, criou mais oportunidades, obrigou o Cássio a fazer 2 defesas absurdas, tanto com a cabeçada do Sabolinho, depois com o pé também ele pega uma cara a cara do Plata. Enfim, eu acho que o Cássio também tá ali pra isso, é um cara que brilha há muito tempo dentro do futebol brasileiro, e o flamenguista não tem que sair derrotado, não tem que sair triste, não tem que sair nada. Uma coisa muito interessante que o Vene citou não conhece o Cruzeiro. A coisa que mais me deixa triste no futebol hoje em dia é gente que só assiste o próprio time. E quando você assiste só o próprio time, a sua régua de cobrança ela vai ser completamente distorcida da realidade. Porque você não está assistindo o que os outros fazem. Você não está assistindo a dificuldade que é e quão bem treinado é um Cruzeiro da vida, é um Palmeiras e outras equipes que eu poderia citar aqui. Então o Cruzeiro ontem, ele demonstrou o que vinha demonstrando no campeonato inteiro, que é um jogo de encaixe sem a bola. Como o Flamengo não conseguiu abrir o placar, fez um primeiro tempo abaixo do que eu esperava naquele momento, o Cruzeiro conseguiu se aproveitar. No segundo tempo, o jogo virou. Tanto é que o Flamengo conseguiu ficar com 1 a mais, não conseguiu aproveitar, mas isso mostra que o Flamengo tinha mais volume, tinha mais pressão e, pra mim, fez um bom jogo no segundo tempo. Não aconteceu o gol. Cara, tantas coisas positivas pra gente tirar dessa situação, tantas coisas positivas pra gente tirar do nível do futebol brasileiro, como a gente se encontra num nível ótimo e a gente vê isso transparecido em Cruzeiro e Flamengo, que eu acho que a gente só tem que, entre aspas, comemorar como um amante do futebol, porque foi um grande jogo no Maracanã. Por exemplo, de qualidade de jogo, esse jogo foi melhor de assistir do que o 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. Claro. Entende? De qualidade de você sentar à frente à TV e falar assim, nossa, vou assistir um bom futebol. Esse jogo foi muito melhor que o 8-0. Esse jogo foi muito melhor, por exemplo, que o Palmeiras 3-0 em cima do Vasco. Então, assim, não adianta o torcedor achar que o jogo não foi bom porque não teve gol. Ou porque o resultado foi ruim, porque não teve gol, o Flamengo empatou dentro de casa. Não, gente, o resultado foi justo. Eu e Pedroso comentamos aqui, o Cruzeiro fez uma baita partida no primeiro tempo, foi melhor, concordo também. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi melhor. Resultado extremamente justo, empate extremamente justo. Entendo a frustração de não ter visto o gol. Agora, a frustração por empate em cima com o Cruzeiro, não tem como a gente levar isso em consideração. Gente, o Cruzeiro hoje é um baita time. E a gente citou aqui o Felipe Luiz, tem que citar também o Leonardo Jardim. É um cara que conhece muito futebol. Ontem assisti a entrevista coletiva dele, ele é igual o Felipe Luiz, fala de tática e tudo que ele falou é verdade. O Cruzeiro conseguiu 4 pontos em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Qual equipe vai conseguir isso? Talvez o Santos, se vencer ou empatar novamente com o Flamengo, enfim, é muito difícil você também tirar ponto do Flamengo. Então, mérito do Cruzeiro, mérito do Flamengo, e o torcedor, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, tem que ficar muito feliz porque viu um grande jogo do Campeonato Brasileiro. E o que acontece num grande jogo, quando você não tem aquela euforia do gol, gente, gol é muito gostoso, né? Sim. Gol é legal pra caramba. E aí a gente também entende o torcedor que, prefere o 8-0. Porque o torcedor, ele ama seu time e ele quer ver o time vencer. Não, eu também prefiro 8-0. É bom a beça, né? Eu só tô querendo dizer qualidade de jogo. Exato. Aí, quem paga ingresso quer ver o time ganhar. É isso. Agora, se você for olhar pela ótica do quão difícil se eu fosse um torcedor do Flamengo, do Cruzeiro e eu tivesse ido ao Maracanã ontem, eu estaria satisfeito. Talvez pode estar chateado porque queria ganhar. Todo mundo quer ganhar. Mas não pode estar frustrado, porque assim, a frustração ela vem de uma expectativa. E não pode achar que vai sempre achar que vai vencer. Ninguém vence sempre. E outra, a gente fala isso sempre aqui nesse programa. E aí é aquela questão de não é a terra arrasada. Porque do outro lado, a gente tem um time. E pra quem aí é torcedor do Flamengo e só assiste ao Flamengo, e tá tudo bem, que eu acho que a maioria só assiste o próprio time, né? Ou quem ama muito futebol. Mas quer comentar sobre tudo. Mas então comenta só sobre o próprio time. É isso. Mas não dá pra achar que é um absurdo um empate no Maracanã com o Cruzeiro. Corretíssimo. Gente, o nível de intensidade que tava o jogo, se você coloca um jogador mais lento, que é o caso do Pedro, que é um cracaço, gente, eu já falei isso aqui 1000 vezes. O Pedro, como camisa 9, é um absurdo de jogador, ele é um craque. A gente já viu isso aí durante os últimos anos. Mas existem determinados jogos em que, se você pedir uma exigência física do Pedro, ele não vai te entregar. Ele não vai te entregar o que é necessário para fazer o trabalho sem bola. Ele não vai te entregar a velocidade em profundidade para você pegar um facão, para você pegar uma bola. Então ele colocar o Pedro aos 35 minutos quer dizer o quê? Opa,
Eu acho que agora o jogo equilibrou, o Flamengo ficou com um a mais naquele momento também. Eu vou colocar o meu centroavante, porque pode ter uma bola aérea. Inclusive o Rodrigo Caio orienta o Pedro na beira de campo por conta da bola aérea. E eu preciso aqui do meu 9, porque se sobrar uma bolinha, ele vai cravar. Só que pro jogo inteiro, o Flamengo, se coloca o Pedro desde o início, na minha humilde visão, o Flamengo teria mais chance de perder ainda mais o controle do jogo. Sim. Porque seria -1 no setor defensivo, na fase defensiva, para poder ajudar e conseguir conter o Cruzeiro. Cara, a partida que o Fabrício Bruno fez ontem é um negócio absurdo, pô. O Djalma também é muito bom jogador, você tem o Lucas Silva, você tem o Romero, é um time muito qualificado, isso para não citar os principais jogadores, e tem um ponto, Pedrosa. Ontem o Felipe Luiz na coletiva, ele mencionou um ponto que isso precisa também ser levado em consideração. Ele falou, o Cruzeiro é o time que mais joga em linha alta do Campeonato Brasileiro. Por isso ele escolheu o Plato. Exatamente, ou seja, isso exige demais dos atacantes. Então eu não acho que ele tenha errado ao não começar com o Felipe Luiz. Eu só acho... Pedro. Com o Pedro, exatamente. Eu só acho que ele demorou a colocar o Pedro. E quando ele colocou o Pedro, ele tirou os dois meias, o Arrascaeta e o Carrascal. E aí fica muito difícil a bola chegar. Mas ele também justificou isso, que foi cansaço físico. Então não dá para criticá-lo, tanto é que eu não comentei aqui em relação a isso. Agora, tem um ponto que aí eu concordo com muitos torcedores do Flamengo em relação à preocupação. O Flamengo não joga bem há muito tempo. E isso, de fato, é uma preocupação. Agora, o fato de não ter jogado tão bem contra o Cruzeiro, tem um adversário. Agora, o último grande jogo do Flamengo foi qual? Não tem. Foi o primeiro tempo contra o Estudiantes. Mas eu falei isso aqui semana passada. E aí eu concordo com quem se preocupa com isso. Não apenas analisar o jogo contra o Cruzeiro. Não dá para analisar só o jogo contra o Cruzeiro. Agora, o contexto do Flamengo, eu concordo que tem que ter essa preocupação. Mas, ô Vene, eu falei... o Flamengo jogou mal ontem? Não. Não é que eu jogou não acho mal. que jogou mal. Eu acho que tem... Vou falar novamente o que eu já falei aqui. É por isso que eu tô falando. É uma régua que ela é irreal dentro do futebol, gente. Ela é uma régua irreal. O jogo do Flamengo ontem é bom. É bom. É bom. Só que não ganha. Mas não vai ganhar sempre. E não vai ganhar sempre. Aí que eu quero chegar. Mas tem três camadas aí. Tem três camadas. Eu falei isso aqui na semana passada sobre o jogo contra o Estudiantes e o jogo contra o Corinthians. Não, só para finalizar minha linha de raciocínio. Fala. O problema do Flamengo, para esse torcedor entender, não foi ter empatado com o Cruzeiro, não foi ter empatado nem com o Vasco estava num bom momento, tanto é que o Vasco venceu esse Cruzeiro. Foi a única vitória dos últimos 15 jogos do Cruzeiro fora de casa. O problema do Flamengo foi ter empatado com o Grêmio dentro de casa. É isso que esse torcedor precisa entender. Porque o Flamengo fez um grande jogo contra o Grêmio, porém tomou um gol no finalzinho, não foi letal. Esse é o problema. Mas que acontece no futebol também, tá? Mas não é pra acontecer tal como aconteceu contra o Grêmio. Vai acontecer. Pra quem quer ser campeão é ruim. Não é ruim. É isso. Pra quem quer ser campeão tá brigando por Mas esses elementos existem, gente. Por quê? Porque esses 2 pontos vão fazer falta lá na frente. Total. Então o problema não foi ter empatado com o Vasco, o problema não foi ter empatado com o Cruzeiro, que fez um bom jogo contra o Cruzeiro, isso precisa ser dito. O problema foi ter empatado com o Grêmio dentro de casa. O empate entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro voltou a colocar Pedro no centro das atenções. O atacante, utilizado apenas nos instantes finais da partida, não escondeu a frustração com a decisão da comissão técnica, o que reacendeu discussões sobre sua real condição dentro do elenco. Nos bastidores, circula a informação de que o camisa 9 ainda não compreende claramente qual é o papel que Felipe Luiz espera dele em campo, sobretudo pelo fato de vir apresentando boas atuações e mantendo regularidade nas vezes em que foi acionado. Mesmo recuperando o faro de gol e se mostrando decisivo, Pedro não tem sido a primeira opção do treinador em compromissos considerados de maior peso. Felipe Luiz vem priorizando esquemas mais dinâmicos e velozes, abrindo mão de um centroavante de referência, o que acaba diminuindo o espaço do artilheiro. Essa escolha tem incomodado o jogador, que já começa a avaliar alternativas para sua carreira caso o cenário não sofra mudanças até o início de 2025. O atacante ainda sonha em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, mas tem consciência de que a convocação só será possível se atuar com frequência e protagonismo. Pessoas próximas ao atleta afirmam que ele não pretende se conformar com um papel secundário no Flamengo e que sua paciência está perto do limite. Se a confiança da comissão técnica não for restabelecida e as oportunidades seguirem escassas, a saída do clube na próxima janela de transferências passa a ser uma possibilidade concreta. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que Pedro está certo em reclamar?
Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.